Oi pessoal, esse vai ser o último vídeo de leitura dos Bacantes. A peça mostra o jogo dionisíaco, né? Dioniso é o patrono do teatro grego, no sentido de que colocar uma máscara, viver um personagem, né? É modificar-se, né? É adotar um outro self, é falar coisas que não se costuma dizer, é viver uma história que não é a sua. Isso é comum a todas as peças. Mas nessa em particular, nós temos isso, uma espécie de comentário disso. O Dioniso, ele é personagem da peça, ele chega na história como um estrangeiro, um mortal, né, vindo da Ásia, visitando Tebas, trazendo um estranho ritual. Então ele chega, o Dionísio é um deus que muda suas formas, né? Ele pode se transformar em animal, em imortal, né? Os deuses podem fazer isso também, mas aqui nós estamos vendo o Dioniso fazer isso e participando junto com os mortais, né, de uma ele adota uma forma de mortal e ele passa muito tempo assim nessa forma de mortal, né? Ele não tem uma intervenção pontual, né? Ele encontra o rei de Tebas muito irritado com o culto que ocorre ali a Dioniso, né? Não quer aceitar, e ele ameaça o coro que chega, né, de bacantes, ameaça prender e ameaça aquele homem estrangeiro, né, de prisão também. Ameaça até de morte esse homem estrangeiro. Esse rei é muito agressivo, né? E ele é muito certo do que ele pensa, né? E o Dioniso, ou aliás, o Dioniso, né, na forma do homem misterioso, vai brincar com ele, né? Falando Penteu, ele fala assim que teu nome penoso aos teus só traz pesar, Penteu. Verso 367. Brincando com a palavra pentos, sofrimento, né? E Dionísio também fala do verbo peitó, que és persuadido, dizendo: persuade-te, Penteu, aprende, eu te sugiro. Então o estrangeiro fala: olha, o teu nome traz sofrimento aos seus familiares. Você vai ter um destino
que vai trazer sofrimento aos seus familiares. Da forma como o Dioniso fala da maneira dele, isso. Tenta alertar o rei de Tebas para ele moderar as atitudes dele. Persuade-te, né? Escuta. Eu sou um mortal falando, mas vê se não é razoável o que eu estou dizendo, vê se não é irracional o seu comportamento. Mas Penteu não se convence. Mas ele vai sendo enredado por esse homem que vem de fora. Esse homem que aparentemente causa a destruição do palácio e da prisão, né, que o encerra. E o Penteu não fica surpreso. O Penteu diz que vai subir o Monte Cítero, onde estão as mulheres tebanas, em festa, para prendê-las. Né? Vai subir com um exército. E aí o estrangeiro pergunta se ele não quer dar uma espiadinha, né? Das mulheres que estão ali. Na mãe dele, nas tias dele que estão ali comandando a festa. Ele sim, ele quer dar uma espiada. Facilmente esse rei é convencido a olhar, a ser um espectador. Né? É como se nesse momento no momento em que o rei concorda em ser espectador, ele passasse para o nosso lado, nós que somos a plateia, porque ele vai querer ver junto conosco, né, como é a festa dionisíaca. Então, nesse momento a peça o Dioniso de personagem passa ao apresentador da festa. O Penteu passa para o lado do espectador. E nós vamos ver o ritual dionisíaco. Então, vê que a peça, ao fazer isso, ela está mexendo na própria... no ponto de vista dela. Né? Ela está... Ela incorpora o ponto de vista do espectador nela, do terceiro, né? Ela inclui o espectador nela, ela nos inclui nela. A peça dá uma piscada para nós, porque se o rei Penteu vir para o nosso lado, nós estamos do lado dele, para ver o que ele vai ver, né? Então você vê que a peça, que tem como personagem principal Dioniso, tem como personagem principal, tem como enredo as transformações que Dioniso faz na linguagem, no jogo de palavras com o nome Penteu, a transformação que faz no próprio Dioniso, na forma como ele se apresenta, a transformação que faz no Penteu, porque ele vai se travestir para poder assistir a festa das mulheres. A própria peça, ela é uma peça dionisíaca porque ela transforma as posições dos personagens e até do público, que passa a ser um personagem dela. E a dionisíaca também pelo tema
pela, pelo conflito, e que não precisa ser um conflito, né, entre natureza e cultura, né, entre instintos e leis, também entre razão e desrazão, né? Não precisa ser um conflito, mas ambos esses pontos podem coexistir, né? Para Penteu, eles não coexistem. Penteu fica o pé na razão, o que ele acredita ser razão, e também no papel dele, no que ele acredita ser ele. Eu sou o rei de Tebas e eu sou homem. Mas quando Dioniso ganha, ele aceita se travestir, porque só assim para ele poder assistir o coro sem ser percebido como uma presença estranha ali. O coro não, a festa, né? Então ele entrar no jogo dionisíaco é transformar a própria forma como você se apresenta, não mais como um rei irresoluto e homem, agora como uma mulher que assiste uma orgia de mulheres, né? Só que como diferente de nós, que vamos ter não uma visão em primeira pessoa também da festa, nós não vamos assistir a festa. Não há um narrador aqui impessoal para nos contar sobre como é a festa. O que nós vamos ver é um relato de um outro personagem sobre como foi a festa, com o rei Penteu disfarçado assistindo. Nós não vamos assistir. Não podemos assistir o ritual de um Deus. Não somos iniciados nele. Seria absurdo se pudéssemos assistir. Penteu, não iniciado, e alguém que rejeita os ritos dionisíacos, foi assistir. Um rei arrogante e que vai ter uma punição muito forte pela arrogância com que ele tratou o ritual dionisíaco e também por estar assistindo um ritual no qual ele não é iniciado. Então, vamos à leitura. Aqui, gente, a capa do livro, né? Estamos aqui. Aí diz o mensageiro: ó casa do Sidônio Sênex, antes tua boa estrela dava o norte à Grécia. O dente ofídio do dragão à terra, Cadmo semeou. Terrígena progenie. Eu, o servo, deploro, leal ao chefe. O que há? Nos trazes novidades báquicas? O mensageiro vem para informar alguma coisa, e o coro que ele quer saber, ele tem interesse no ritual, né? O mensageiro diz: Penteu morreu, filho do Ofídio Equion. Ó Deus Romor,
quão magno te revelas. Mulher, que disparate! Ouvi direito? Te alegra o mal que acometeu o déspota? Extracomunitária, canto em bárbaro, evoé, pavor de algemas não me oprime. Tebas sem homens, nisso crês? Dioniso, Tebas não exerce mais seu poder sobre mim. Eu compreendo. Contudo, não é belo se alegrar com a desventura alheia. Mas como a moira morte executou o injusto promotor de injustas causas? Aí o mensageiro vai dizer como é que foi. Nós não vemos, como espectadores, o ritual, né? Mas o Penteu, que se meteu a ver, sofreu as consequências, né? Abandonado o ctônio logradouro tebano, o rio Azopo transpusemos, para ingressar na penha do Citero, juntos, Penteu e eu, que era a sombra dele, e o estranho, nosso guia para o espetáculo. Sentamo-nos primeiro em Vale Flóreo, travando a língua, moderando o passo, a fim de não nos verem quando as víssemos. No estreito círculo abismal, transúmido, plenifosco de pinhos, assentavam-se as mênades, sem pena a se afanar. Algumas já com tirsos despojados, os recoroavam com filames de era. Potras livres do jugo rútilo, outras alternavam a cantilena báquica. Triste Penteu, sem ver a turba fêmea, disse: estrangeiro, de onde nos postamos não descortinam as mênades adúlteras. De uma colina ou do alto de um abeto, veria melhor quem age sem pudor. Presenciei o prodígio do alienígena. Do abeto, aquela árvore que parece como a árvore de Natal nossa, né? Uma espécie de pinheiro. Do abeto pega o sumo ramo urânio. O Dionísio pega o ramo lá do alto. E o enverga ao solo negro. Arco recurvo ou giro de um compasso que em seu circuito grafa em torno o círculo. Assim puxava o ramo da montanha. Flexil, a terra, um feito sobre-humano. Acomoda Penteu sobre um dos galhos e enrista o ramo lentamente acima, sem fremir, para não catapultá-lo. O rei queria ver lá de cima, né? E aí o Dioniso puxou a árvore até a altura deles. O rei ficou lá em cima e o Dioniso soltou devagarzinho para a árvore voltar para a posição normal. Devagarzinho por quê? Para não catapultar o rei. Imagina se lança o rei para longe. Firma-se no éter reto o reto abeto, em cujo tronco o meu senhor montava. Antes de as ver, as loucas o notaram. Praticamente oculto no alto posto. O estrangeiro, a essa altura, não visível. Altíssona uma voz ressoou etérea. Era Dioniso, ao que parece. Dioniso mesmo vai caguetar o rei. Jovens, conduzo quem de vós da orgia mofava, ria dos ritos. A vós cabe a desforra. O rei quis participar da cena.
Para ele não bastava estar onde ele estava, né? E aí o Dioniso incitou as mulheres. Falou, e ao céu Urânio e à terra Geia, sagrado lume em chamas acendeu. O céu calou, calou no vale arbóreo o folhame, já não bramiam as feras. O som a seus ouvidos pouco nítido, eretas, circungiram as pupilas. E lhe reitera a voz de mando e claro, as moças cádmias captam quanto ordena. Se arrojavam, agílimas com lumbas, sincronizando os pés em sua corrida, a mãe Agave com irmãs de sangue. Todo o grupo, por vale fluxo frígido, ravinas insanas correm, só pro Deus, ao ver no habito encavalado o déspota. Despedem uma sarevada pétrea, jogam pedras nele, como se fosse torre, a rocha escalam, dardejando-o com galhos de pinheiro. Outras jogaram através do céu tirsos em Pinteu, triste escopo. Erraram. O esforço delas não bastava para atingir o infeliz, estupefato. Então fulminam ramos de carvalho e enraizam alavancas não metálicas. Por não frutificarem seus esforços, profere Agave. Mênades, em círculo postadas, abraçai o tronco. A besta peguemos no poleiro, não será anúncio do coro arcano. Mãos miríades delas avançam, removendo o abeto. Sentado no alto, do alto precipita-se Penteu, multiplicando suas lamúrias ao cair do seu quase desastre côncio. Sacerdotisa da matança, a mãe o ataque principia, tirando a mitra, pois se o reconhecera, não matava-o a desditosa Agave. Diz e toca-lhe a face. O filho tira a sua roupa de mulher para a mãe ver que é ele. Mãe, sou eu, Penteu, teu filho, geraste-me no passo com o ofídio Equion. Deixa eu viver. Por erros meus, não imoles a mim, que sou teu filho. Ela espuma e espirala, contorcendo pupilas, ignorando o que ignorar não deveria. Dionísia não o ouvia. Foi dionizada. A percepção dela foi transformada. Dionizar aqui é um verbo. É transformar. Agarra-o firme pelo braço esquerdo e, impondo os pés no flanco do infeliz, sem mais esforço, seu húmero arrancou o braço dele, braço esquerdo. Facilidade às mãos o Deus lhe dera. Hino labora do outro lado, rompe a carne. Autônoe, todo o bando báquico acomete em uníssono clamor. Urrava enquanto a vida lhe soprou. Ululavam. Alguém portava um braço, outra com bota os pés, costelas nuas por dilaceração, sangue nas mãos. A carne dele jogam feito bola. O corpo desmembrado jaz em ásperas pedras, no denso matagal do bosque. Duro de achar. A mísera cabeça, por mero acaso quem a leva é a mãe. Infixa a cúspide do tirso. Aos olhos dela é de um leão montês. A mãe fiou a cabeça do filho na ponta do tirso. Pelo citero vai, restam as irmãs no coro louco. No gáudio do butim funesto, Agave cruza os muros e sobreclama Abaco, sócio na caça e na carnificina. Bélico ufana, galardão o pranto. Quisera estar a léguas de distância antes de ver Agave ao lar tornada. Veneração divina e sensatez. Aos mortais, penso, não é dado ter um bem de mais beleza e mais saber.
mensageiro descreveu com muitos detalhes tudo o que aconteceu lá no monte. Diz o coro então: em sobrecoro báquico, sobreanunciemos o desastre de Penteu, progenie do dragão. Vestido de mulher, ele empunhou o báculo fidedigno do Hades, belo terço. Um táureo guia o arruinou. Cadmeias báquicas, o ínclito epicínio, belo de vitória, em lágrima e luto finda. Luta, bela agonia, a mão que estreita o filho destila sangue. Agave se avizinha do palácio, mãe de Penteu, pupilas contorcidas. Agave está chegando. Acolhei o cortejo em festa, Evoé. Bacantes asiáticas. Me interpelas? Por quê? Portamos da montanha ao passo recém-cortado um cacho, fera egrégia. Eu vejo. Ingressa em nossa festa. Sem rede o capturei, filhote de leão selvático, conforme eu vejo. A mãe tá vendo na cabeça de leão ali na mão dela. Provém de qual deserto? Citero. Citero? Deu-lhe a morte. Quem desferiu o primeiro golpe? Eu tive a primazia. A Agave, a Felizarda, assim me chamam. Alguém mais? As Cádmias. Cádmias? Filhas de Cádmo, depois de mim, golpearam a fera. O bem do acaso na caçada. Partilhai o banquete? Que banquete infeliz! Um neonovilho, sob a testa, no queixo, grácil, recém lhe aflora um tufo de pelugem. Parece juba de uma fera rude. O rei era rude. Baco, sapiente caçador, sapientemente a fera incitou as Mênades. O rei é caçador. Louvas, louvo. Em breve os cadmeus e teu filho Penteu será para a mãe todo louvor pela caça do leão selvático. Presa sem par, ímpar, orgulhosa, jubilosa, com a caça cumprir vultuoso feito, magno, magnífico. Ela está cheia de si, né? Portadora de Nike, Deus da vitória. Exibe, ó mísera, a presa que transportas, tua vitória. Moradores da Ctônia cidadela, tebana, linda torre, olhai a caça feroz que nós, as Cádmias, nós caçamos. Sem lança-dardos feito por tessálios, sem redes, com os dígitos das mãos bracibrancas. Louvar a lança não carece, nem o armeiro enriquecer. Foi suficiente a mão para agarrar a fera e então carneá-la, desmembrada. Onde meu pai se encontra? Vem, ó Cênex, Penteu, menino seu, menino meu. A mãe está chamando o filho, né? Vem ver aqui o que eu cacei, meu filho. No passo apoie uma escada com sólidos degraus, e a cabeça do leão afixa a frisa. Quem o caçou fui eu, aqui presente. Aí diz o Cadmo, né? Segui-me, Fâmulos, e o triste peso do meu Penteu depositai à porta. Ao fim da longa busca trabalhosa,
o trago desde as dobras do citero dilacerado. O recolhi de 1000 postos, jacente em selva inescrutável. Da ação terribilíssima das minhas filhas falaram-me, transposto o muro com Tireses, deixado o rito báquico. Então, refiz no monte a rota prévia, soerguendo o filho morto pelas mênades. Ele recolheu os pedaços do penteu. Vi quem gerou Acteon para Aristeu. Autônoe, a irmã da Agave, mãe de Acteon, né? E junto dela avistei Ino, tristes, ainda no bosque, treslocadas. Do retorno de Agave em passos báquicos me informaram. Não escutei em vão, posto que a vejo, cena de um mau demo. Você viu que o Cadmo estava... A primeira vez que ele aparece aqui na peça, ele está vendo que é bom o ritual dionisíaco. Mas o ritual terminou mal, né? Aí responde Ágave. Ó Pater, Pai, excedes em tua glória. Homem nenhum gerou estirpe símile. Por todas falo, mas por mim bem mais. Que abandonei no tear a minha roca, caçando a fera à mão, empresa máxima. Nos braços a transporto, podes vê-la, troféu de mais valor. No teu palácio há de ficar suspenso. Pai, segura-o. Magnificado com minha façanha, chama os amigos para banquetearmos. Ventura ou venturoso, a proeza é nossa. Peno por teu penteu enormemente. Com miserandas mãos o executastes. Aos deuses ofereces bela vítima. E a festa nos convocas. Eu mais Tebas. Teus males eu lamento, os meus também. O Deus rumor nos pune com justiça. Mas se excede, nascido no palácio. Como a senilidade opila o fígado e a vista do homem obnubila. Fora, meu filho, um caçador saído à mãe, atrás de feras com os outros jovens tebanos, em lugar de fazer guerra contra os deuses. É necessário, pai, adverti-lo. Mas quem agora o traz perante mim, de eudemonia possessa? Eu que estou possessa de um bom daimon. Terrível sofrimento sofrereis voltando ao senso. Se ficardes como estáis, parecereis, ainda que sem boa fortuna, não ter fortuna má. Se você continuar fora do senso, você parecerá uma pessoa que não tem uma fortuna má. O que vai mal, o que te aflige assim? Primeiramente, mira o céu acima. Olhei. O que pretendes que eu contemple? Se te afigura o mesmo ou transformou-se? Mais transluzente, o brilho se acentua. E ainda mantens tua ânima aturdida? O que dizes não sei, mas a razão eu acho que voltei, mudei meu ânimo. O pai, o Cadmo, fez a Gabi olhar para cima. Tirar o olho aqui do imediato, que ela está vendo, daquela forma que ela está vendo, olha para cima
Agora olha de novo para baixo e você vai ver isso aqui de uma outra forma. Ela fez isso e sentiu uma mudança no ânimo. Podes ouvir-me e responder-me claro? O que dizíamos, pai? Já não recordo. Entraste desposada em qual mansão? De Equion, nato de um dente dragontino. Qual filho no palácio lhe geraste? Penteu nasceu do enlace com Ofídio. As perguntas para situar a Gabi, para ver se ela está situada. De quem é a fronte que entre os braços trazes? De um leão, tal qual diziam minhas caçadoras. Agora, para ela é um leão porque as caçadoras disseram para ela. Não porque ela está vendo. Mas a visão dela mudou. Repara bem. Não custa examiná-la. O que vejo nas mãos carrega o quê? Fixa-te bem e o saberás melhor. Vejo dor imensa, desventura. A ti parece um ícone leonino? Não. Porto, dor, o crânio de Penteu. Ela olhar para cima fez com que e olhar para baixo. Ao olhar para baixo novamente, ela passou a ter uma outra visão. Livre da influência do Dioniso. Pranteei-o antes que tu o reconheceras. Quem o matou? Por que o tenho nas mãos? A destempo é triste o desvelar. Diz, do que há de vir, dói meu coração. Mataste-o tu, mas tuas irmãs de sangue. Em que lugar morreu? Em casa? Como? Onde a matilha estraçalhara Acteon. É uma outra história, né? De um homem que foi destroçado por cães. Por que foi ao citero esse infeliz, escarnecia do Deus dos seus baqueus? Mas nós, como ganhamos tais paragens? Ela não lembra nem como foi parar lá. Loucura. A polis toda dionisou-se. Dioniso nos destruiu, entendo agora. Não pensáveis Deus. E o ultraje o ultraja. E onde se encontra o corpo a mim tão caro? Penei para encontrá-lo e o trouxe aqui. Reajuntaram-lhe os membros com decência? Penteu participou de minha insânia? A vós ele igualou-se, adverso ao Deus, que a todos nós reuniu num só castigo. A vós e a ele o palácio me arruinando, e a mim, privado de um varão na estirpe, o fruto do teu ventre agora o vejo. Morto, o pobre, tão torpe e tristemente. Mantinhas o palácio, em ti a luz, filho de minha filha, todos viam. Ninguém me maltratava, um velho em face a ti, o rei. Fazias tremer a polis, penalizavas com o aval de Dique. Do reino agora bane-me sem honra, Acádimo magno. A raça dos tebanos semeei, que bela seara eu colho agora. Mais caro dos homens, mesmo ausente, a mais ninguém devoto a preço idêntico. Não mais me afagarás a barba com a mão, nem me abraçando me dirás, meu avô, perguntando, quem te ofende injustamente? Quem, mesquinho, aflige-te? Fala-me, ó Pai, que o injusto há de sofrer. Sou desgraçado, és miserável, qual tua própria mãe.
Agave e suas irmãs. Se alguém pretende sobrepor-se aos nomes, que atente à morte dele, creia nos deuses. O neto dele se foi, também arruinou seu palácio. Creia nos deuses, então. Sofro por ti. Se pena merecida teu neto recebeu, sofres demais. Minha metamorfose, ó Pai, percebes? Viras, dragão, aí o Dioniso, e tua mulher se infera. Harmonia, um ofídio que o pai Ares, a ti, mortal, destina Zeus. Destina. Vamos ler de novo. Viras, dragão, e tua mulher se infera. Harmonia, um ofídio que o pai Ares, a ti, mortal, destina. Cádmo e Harmonia, sua esposa, vão ser transformados em serpente. Zeus prediz: teu carro bois guiarão, onde com tua mulher carrearás bárbaros. Um amplo exército chefiando, arrasarás muitas urbes. Terão retorno triste por saquearem o oráculo do oblíquo Apolo. Ares te salvará com tua mulher, na ilha dos venturosos, entronando-te. Ele vai ser enviado para a ilha dos venturosos, né? Junto com a mulher. Palavras de um não nato de mortal, mas de Zeus pai, Dioniso. Aí ele está se colocando como Dioniso, o estrangeiro. Fosseis lúcidos quando não queríeis sê-lo. Hoje teríeis a afortunada ajuda de um bom daimon. Se vocês tivessem sido lúcidos, vocês teriam hoje a ajuda de um bom daimon. Não estariam passando por isso. Nós suplicamos Deus, fomos injustos. Tardo saber, não vieis quando o devíeis. Concordo, mas te excedes na violência. De Zeus nascido, recebia ofensas. Um Deus não deve irar-se como um homem. Zeus pai outrora me inspirou assim. Senhor, nos é imposto um triste exílio. Por que não aceitais o inevitável? Eis, filha, o horror do golpe que a nós todos atinge, a ti e a tuas irmãs e a mim. Um velho miserável, entre os bárbaros, sem lar. A voz do oráculo me obriga a encabeçar confusa horda barbárica contra a Grécia. Eu, dragão serpente, minha mulher conduzirei. Harmonia, serpe-dragão. Direcionando lanças contra templos e tumbas gregas. Não terminam os meus males e não recobrarei a paz, nem mesmo quando no Aqueronte. E eu, sem tua companhia, ó Pai, me exilo. Porque as mãos, infeliz, me circunlanças, qual cisne ao pobre pássaro grisalho. Ixo, que direção eu vou tomar? Não sei, teu pai tem pouca serventia. Adeus, palácio, adeus, cidade ancestral, vos deixo a contrasorte. Eu, fugitiva do tálamo. Busca Aristeu no campo. Por ti lamento, pai. Choro por ti e por tuas irmãs também. Anax, senhor Dioniso, ao passo inflige a ignomínia terrível.
por vós eu padeci o vilipêndio, um nome sem prestígio em Tebas. Adeus, Pai meu. Adeus, ó filha aflita, mesmo se a Deus não tenhas no caminho. Companheiras de exílio, miserandas consanguíneas, levai-me, que eu possa ir aonde o citero impuro não me veja, aonde tampouco o veja, aonde do Tirso não haja memória. Que disso me encarreguem outras Báquicas. Aí vai dizer o coro, né? Muitas formas revestem deuses demos. Muito cumprem à contraespera os nomes. Não vigora o previsto. O poro do imprevisto, o Deus o encontra. Este ato assim conclui. Os deuses agem de forma imprevista. Eles assumem várias formas. O que eles fazem é a contraespera dos mortais. Quem imaginava que acabaria assim, né? Foi isso.